Você já parou para pensar no que acontece nas primeiras 24 horas depois da morte? Quem vem te buscar quando seu corpo não responde mais? Anjos ou demônios? Você acorda, toma seu café, olha o celular. Mas e se hoje for seu último dia? E se esta noite, enquanto você dorme, algo vier te buscar e não houver volta? A maioria vive como se nunca fosse morrer. Mas o instante final, aquele em que a alma se desprende do corpo, é também o mais decisivo de toda a eternidade. É quando tudo o que você foi será visto com uma luz que não perdoa mentira, e tudo o que você amou será pesado com justiça. Textos antigos e experiências místicas descrevem esse momento como o início de uma travessia silenciosa, onde tudo é revelado e ninguém pode mentir. A alma não fica sozinha. Alguém vem, alguém sempre vem. Mas quem será que virá ao seu encontro? Neste vídeo, vamos atravessar o véu invisível das primeiras 24 horas da alma, com revelações profundas e imagens que talvez você nunca mais esqueça. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. É quase imperceptível. Um sussurro atravessa o quarto. A respiração, antes pesada, se dissolve no ar, como uma maré que não retorna. O corpo permanece, mas algo já não está mais ali. Do lado de fora, a vida segue. Carros passam, telas piscam, relógios correm, mas dentro daquela casa, o tempo parou. No canto da parede, um retrato de infância parece olhar fixamente para o vazio. Um copo com água na cabeceira ainda carrega o reflexo da luz do abajur, tremendo. Mas ninguém mais o beberá. A alma, invisível e desperta, se percebe entre dois mundos. Não há mais dor, nem frio, nem nome. A gravidade se desfaz como poeira. Tudo agora é silêncio, mas um silêncio tão absoluto que parece falar. Durante anos, você escutou seu próprio coração bater dentro do peito. Agora, não há som algum. E, no entanto, há uma presença, uma espera, como se algo ou alguém já soubesse que esse instante havia chegado. Como se um acordo silencioso entre mundos tivesse sido finalmente ativado. Você tenta olhar para trás, vê o corpo que foi seu, imóvel, pálido, estranho, e sente, de maneira quase física, que aquilo não é mais você. O que o sustentava, aquilo que pensava, amava, lembrava, chorava, já não está ali dentro. Você se vê de fora, como um personagem que saiu do palco, mas o espetáculo ainda continua para os que ficaram. Textos antigos afirmam que a alma, nos primeiros segundos após a morte, vê tudo com clareza absoluta. Cada detalhe da vida se acende como estrelas numa noite sem nuvens. Não há mais desculpas, nem máscaras, só a verdade. As obras de cada um, sejam elas boas ou más, o seguirão. Livro da Revelação, capítulo 21, versículo 27, é como se um véu fosse rasgado. Tudo o que parecia esquecido, gestos, palavras, intenções, agora brilha com força. E mesmo o menor ato de amor, ou de egoísmo, se revela com o peso de uma eternidade. Mas antes que a alma possa compreender o que está acontecendo, algo começa a se mover. Não é um som, nem uma luz, nem uma figura. É uma impressão, como um vento que não toca o corpo, mas atravessa o ser. Uma vibração diferente do tempo humano, uma frequência que não tem medida. Você não vê ainda, mas sente. Algo está vindo e não está sozinho. Talvez o ar tenha mudado, talvez o espaço ao redor tenha se curvado, mas há uma certeza inegável. Você não está mais no mundo dos vivos. E ainda assim, não sabe a quem pertence o mundo para onde está sendo levado. Você tenta falar, mas já não há boca. Tenta gritar, mas não há som. O corpo agora é feito de memória e consciência. E cada memória tem um peso.
cada escolha, uma cor, cada instante, um eco. E a pergunta que ecoa, mesmo sem voz, é apenas uma: quem vem primeiro? A consciência está desperta, mas o mundo não responde. Você toca o chão com os olhos, mas não sente o chão. Os sons da casa, se ainda existem, parecem ecoar de muito longe, como lembranças dissolvidas no fundo de um sonho. Há uma estranheza absoluta nesse novo estado. Você vê, mas sem olhos. Percebe, sem corpo. Lembra, sem tempo. É como se tudo o que fazia de você um alguém tivesse sido retirado, exceto o essencial. E o essencial observa. O corpo ali estendido parece um casulo vazio. Você tenta se aproximar. Sente um ímpeto de voltar, mas é inútil. A separação já aconteceu. Não foi um corte, foi um deslizamento, como a sombra que se afasta da árvore quando a luz muda. Um rompimento invisível, mas definitivo. Na maioria das tradições espirituais, esse instante é descrito como um momento de choque, porque a alma, livre do corpo, compreende algo que nunca imaginou em vida. Ela estava aprisionada e agora está solta. Mas estar solta não é o mesmo que estar salva. Você sente o ambiente reagir. Não há linguagem, mas há vibração. É como se o universo ao redor reconhecesse sua presença e, ao mesmo tempo, testasse sua essência. Você começa a perceber. Algo ou alguém está se aproximando, mas ainda não aparece. O ar, ou o que resta dele, parece mais denso, não de peso, mas de significado. Tudo ao seu redor parece estar impregnado de perguntas, e a mais urgente delas se infiltra dentro de você como fogo. Para onde estou indo? Você tenta buscar algum referencial, uma memória, um nome, um rosto familiar, mas não há socorro imediato, não há ponte entre onde você está e o que virá a seguir. Só o agora eterno, esse ponto suspenso entre a existência e o destino. É então que surge um silêncio diferente. Um silêncio com forma. Não é ausência de som, é presença que cala. Você sente que está sendo observado, não com hostilidade, mas com profundidade, como se tudo em você estivesse sendo lido, como se seus pensamentos, emoções, intenções, até os mais ocultos, estivessem sendo revelados diante de uma inteligência invisível. E você entende, a separação não foi apenas física, foi moral. O que você foi, o que você fez, o que você escondeu, agora está do lado de fora, transparente, visível, irrefutável. Textos antigos dizem que nada ficará oculto e tudo será revelado. Referência, Livro da Verdade, capítulo 6, versículo 11. Você sente o chamado silencioso de uma presença que se aproxima. Mas há também outra sensação, mais escura, mais densa, como se dois vetores estivessem em disputa, como se sua alma estivesse sendo puxada por forças opostas, cada uma querendo seu direito. A luz e a sombra, a paz e o pavor, a serenidade e a ameaça. Mas ainda não se revelam, ainda não se mostram. A alma paira no limiar, presença sem corpo, consciência sem tempo, peso sem forma. E a pergunta que cresce, como uma maré inevitável, é esta: quem me reconhece como seu? Há algo, ou alguém, parado bem atrás daquilo que não se pode ver. Você não sente medo, mas também não sente alívio. O que há ali é diferente de tudo que conheceu em vida. Uma atenção sem forma, um olhar sem rosto, uma vigília sem som. É como se uma presença estivesse te acompanhando desde sempre, mas agora ela se revela não com palavras, mas com presença. Você não a vê, mas sabe, ela está ali, não se move, não fala, mas está completamente desperta. Durante toda a sua vida, você achava que estava só dentro de si mesmo, mas agora descobre que havia alguém observando até mesmo os pensamentos que você nunca ousou dizer em voz alta, nos momentos mais íntimos, nos mais escuros,
nos mais secretos. Essa presença não acusa, mas também não protege, apenas contempla. Ela parece conhecer você melhor do que você jamais se conheceu. E então, um pensamento que não veio de você atravessa o espaço invisível. Você nunca esteve sozinho. É nessa hora que muitas almas tentam voltar, mas não há retorno. O corpo já se tornou apenas carne. A matéria que um dia serviu como vestimenta agora é apenas vestígio. E você entende, a vida era um sopro e acabou. E mesmo que o tempo para os vivos ainda se arraste em minutos e horas, para você, o que está acontecendo é outra coisa. Uma eternidade compactada nos primeiros instantes. Um dia espiritual sem relógios. Há relatos de experiências de quase morte que descrevem exatamente isso. Uma consciência ampliada, onde tudo parece simultâneo e eterno. Mas você não voltou. Você foi. Definitivamente. A presença invisível permanece ali. E o mais estranho, você percebe que ela espera. Mas espera o quê? Talvez o veredito, talvez outras presenças, ou talvez você mesmo. Porque agora tudo o que você acredita, tudo o que você é, sem as camadas sociais, sem os medos, sem os fingimentos, está ali, diante dessa inteligência invisível. E você começa a entender, essa presença não vem para julgar, ela vem para testemunhar. Ela estava lá quando você chorou escondido. Ela estava lá quando você mentiu, quando perdoou, quando caiu de joelhos. Ela não interferiu. Apenas registrou, como uma sentinela silenciosa que não se pode enganar. E mesmo sem emitir som, ela fala. Sua existência inteira vibra ao redor dessa presença como notas musicais que se ajustam ou desafinam diante de um ouvido perfeito. Você se lembra de uma antiga frase, agora carregada de peso. Tudo o que fizestes no escuro será proclamado à luz. Livro da Sabedoria, capítulo 16, versículo 22. E então, mais uma vez, o ar muda. Uma segunda presença se anuncia, e esta não é silenciosa. Você ainda não a vê, mas ela não espera. Ela reivindica. Algo entre o véu da consciência e o abismo da eternidade começa a se agitar. E a sentinela invisível, que até agora observava, recuou. Não por medo, mas por princípio. O campo está aberto, a alma está exposta, a disputa está prestes a começar. E a pergunta agora não é mais quem vem primeiro, mas quem se atreve a vir agora. Comente abaixo. Você acredita que alguém te observa silenciosamente desde sempre? Tudo estava parado, mas agora há movimento. Um tipo de oscilação invisível começa a vibrar no espaço ao redor da alma. Não há vento, nem som, nem forma, mas há um peso, como se o próprio ar tivesse engrossado, como se algo estivesse sendo carregado até ali, e esse algo não vem em paz. A alma, que até agora observava, começa a sentir. Uma sensação de presença se infiltra sem pedir licença. Ela não vem com luz, não vem com compaixão, ela vem com direito. Algo se aproxima e não pede permissão. É difícil descrever essa presença. Não é uma figura com rosto ou corpo, é mais uma inteligência condensada em escuridão. Um tipo de pensamento vivo que sabe mais sobre você do que você mesmo seria capaz de lembrar. E quando ela se aproxima, você sente algo que não sentia há muito tempo. Vergonha. Não vergonha do que fez, mas vergonha de ser visto por alguém que conhece todas as suas intenções ocultas, aquilo que nem você quis admitir a si mesmo. E agora está diante de algo que não esqueceu. A alma tenta se esconder, mas não há onde. Não há pele, não há parede, não há escudo. O que quer que esteja vindo, já te conhece. E o mais inquietante, ele sorri. Não um sorriso humano, mas uma sensação de zombaria. Como se dissesse, eu te observei quando você pensou que ninguém via.
Eu estava lá quando você escolheu o que escolheu, e agora vim buscar o que é meu. Textos antigos falam de criaturas que percorrem o limiar da morte, não para acolher, mas para acusar. Eles não tocam, eles apontam, não gritam, mas acusam com uma força que a alma compreende imediatamente. E é aqui que a alma começa a sentir o peso da própria liberdade. Porque tudo o que ela escolheu foi escolhido livremente. E agora, responde, o ser sombrio não precisa falar. A alma já entendeu. Está sendo julgada sem palavras. Cada ato da vida vibra entre ela e a sombra como faíscas que não queimam, mas denunciam. Você quer fugir, mas não pode. Quer argumentar, mas não há tribunal. Quer implorar, mas não existe mais tempo. A presença sombria se aproxima ainda mais. E com ela vem uma sensação de propriedade. Como se você tivesse dado ao longo da vida pequenos direitos, pequenas permissões, que agora se tornaram correntes invisíveis. O arrependimento vem, mas é tarde. Ainda há tempo, ou esse momento já é consequência. A alma sente, com todo o seu ser, que algo se aproxima por completo. E desta vez, para levar. Mas antes que qualquer força a toque, algo muda. Algo dentro ou algo acima. Uma vibração mais sutil, mais intensa, mais silenciosa, mais cheia de autoridade. O ser sombrio recua, não em derrota, mas em desacordo. Como se dissesse, não agora, ainda não, vamos ver o que ela lembra. E então, tudo para, mais uma vez. Mas agora, o vazio não é o mesmo. Agora o julgamento começou. O silêncio que envolve a alma nessa hora não é vazio. Ele carrega peso. O peso da vida inteira, agora visível. Não há acusador externo. O julgamento se manifesta internamente como um espelho infalível. Não é um tribunal formal, é uma clareira de luz onde tudo se revela. Passado e intenção se fundem. A alma já não está revestida por desculpas, ilusões ou disfarces. Simplesmente se mostra crua, nua diante da verdade de si mesma. A consciência, agora livre do tempo, revisita os gestos escondidos. As palavras não ditas, os amores não permitidos, os atos de silêncio que feriram ou salvaram. A coragem disfarçada de orgulho, os abraços contidos, os perdões sussurrados em segredo retornam com peso renovado, cada um brilhando ou escurecendo sob essa luz reveladora. E então, uma voz interior sussurra, mas com autoridade: não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser descoberto, e nada escondido que não venha a ser trazido à luz. Mateus capítulo 10, versículo 26. Essa sentença não é advertência, mas constatação. A alma sabe que não pode mais fugir de si mesma. Aqui, nada permanece oculto. O que realmente fomos, no silêncio do coração, agora se torna visível em sua integralidade. Nesse ambiente profundo, a alma percebe que o julgamento antes temido não impõe um destino, mas revela a inclinação mais autêntica. Cada escolha carregava uma direção. E essa direção agora se revela inevitável, como fio que guia a tessitura do ser para onde ele verdadeiramente pertence. Num instante de estranha clareza, uma segunda afirmação brota: quem pratica injustiça, continue na injustiça. Quem é impuro, continue impuro. E quem é justo, pratique ainda a justiça. Livro da Revelação, capítulo 22, versículo 11. Não é uma ameaça, mas sim uma confirmação da trajetória da alma. A justiça não é imposta. A impureza não é corrigida aqui. O que emerge é simplesmente o que você é, continuará com você. Por afinidade, por gravidade espiritual. A revelação não escreve destino, ela deixa a alma com uma percepção cristalina. Seu destino é a ampliação do que já carregava dentro. Não há surpresa. Apenas um desvelamento necessário.
O tremor que se instila é distinto do medo. É um temor reverente diante da fidelidade ao que foi escolhido e vivido. Cada escolha, ação, silêncio, amor, indiferença, se alinha a algo maior que possui coerência intrínseca. E então, a alma, quase sem saber, se reconhece como o que sempre foi, um ser projetado para ir onde sua verdade vibra mais intensamente. Deixa de desejar misericórdia, porque descobre que ela sempre esteve presente nas portas abertas que escolheu não atravessar. O julgamento não chega nas pegadas da lei, ele surge na plenitude da memória. Não há como resistir, a alma já sabe. Sua direção está inscrita na própria substância de sua história. Agora, tudo silencia. Mas essa pausa não é fim. É a urgência daquele que já compreendeu seu caminho, à espera de quem aceitará condutá-la. E a pergunta final ecoa, enquanto o invisível se prepara para agir. Quem irá guiar essa alma, agora descoberta, em sua travessia definitiva? Não há caminho desenhado no chão. Não há estrada de pedra ou ponte sobre o abismo. A travessia que começa agora não se dá com os pés, mas com a substância da alma. Ela se move não por vontade, mas por afinidade. O julgamento interior terminou. O que foi revelado foi aceito. A alma não debate, não resiste. Ela se rende à força que a chama com uma gravidade que não se pode medir. Algo começa a puxá-la. E esse algo não é uma entidade, é uma direção. Não é o espaço que se desloca, é a alma que se inclina. Como água que procura o leito, como chama que corre para o oxigênio. E essa inclinação revela para onde ela pertence. Cada gesto, cada escolha feita em vida gravou uma frequência em sua essência. E agora, essa frequência ecoa num chamado silencioso, irresistível, intransferível. Alguns a descrevem como uma viagem sem paisagem, outros como um túnel onde o tempo se desfaz. Mas ela não é igual para todos. Cada alma atravessa segundo aquilo que é. Para algumas, a travessia é leve, quase luminosa, como flutuar entre véus de silêncio e paz. Para outras, é densa, arrastada, cheia de ruídos interiores que pesam como correntes invisíveis. Nada é imposto, tudo é consequência. A justiça aqui não vem como punição, mas como coerência. É quando a alma entende finalmente que não existem dois destinos, mas apenas um reflexo daquilo que ela se tornou. E então, pela primeira vez desde a separação do corpo, uma presença se aproxima com autoridade. Diferente das presenças anteriores, esta não observa, nem acusa, nem testemunha. Ela conduz. Não fala com palavras, mas sua vontade é sentida como um comando absoluto. Ela não força, apenas aponta. E a alma compreende sem resistência que deve segui-la. Para alguns, essa presença é luz intensa, não ofuscante, mas plena. Para outros, ela é sombra viva, sem rosto, mas com um peso que o ser inteiro reconhece. Há relatos que dizem que nesta etapa, duas presenças podem se aproximar, e ambas reivindicam. Uma carrega silêncio e verdade, a outra, falsidade e ruído. E a alma, mesmo sem palavras, sabe distinguir quem é quem. É aqui que muitas almas percebem a última chance de resistir ao engano. E a travessia se torna por um instante combate. Não entre forças externas, mas dentro dela mesma. Então, uma lembrança esquecida se acende. Se vos parecer difícil servir a verdade, escolhei hoje a quem quereis servir. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. A decisão já foi tomada antes, ao longo da vida. Mas aqui, a alma revê se ainda há algo em si que deseja mudar de direção. Se há arrependimento real, se há clamor interior, se há um sopro de entrega que possa alterar o caminho. Para algumas, esse momento traz luz inesperada. Para outras, não há mais eco. O chamado da luz foi recusado tempo demais.
E então, sem fanfarra, sem anjos cantando, sem gritos de condenação, a alma é conduzida, silenciosamente, como uma folha levada pela corrente. Ela não vai sozinha, mas vai onde pertence. E a pergunta final deste trecho não é mais para onde ela vai, mas sim, o que ela encontrará ao chegar? Fogo ou presença? Não há relógios aqui, mas há tempo. Um tempo diferente, não marcado por ponteiros, mas por transformação. A alma chega a esse lugar sem nome definitivo. Alguns o chamam de intervalo, outros de vale. Mas o que mais se aproxima da verdade é fogo. Não um fogo que consome o corpo, pois o corpo já foi deixado para trás. Mas um fogo que toca o que há de mais íntimo. Um calor que não se explica, mas se sente como uma luz cortante atravessando a consciência. Neste lugar, não há mais julgamento. O juízo já foi feito. O destino está em curso, mas algo ainda impede a plenitude. Algo precisa ser purificado. E é isso que o fogo faz. Ele não amaldiçoa, ele cura, queimando tudo o que ainda não foi ofertado com verdade, tudo o que ficou preso em orgulho, vaidade, desejo, apego. Agora arde. A alma sente cada lembrança como brasa. Os instantes de egoísmo que pareciam pequenos em vida, agora pesam como chumbo na alma. Aqui, a alma não clama por justiça, ela implora por limpeza. Ela deseja a dor não como castigo, mas como libertação. E então o tempo se alarga. Algumas almas permanecem pouco, outras não sabem quanto tempo já passou, porque o fogo queima segundo a resistência. Aquela que amou com mais liberdade sente menos. Aquela que se amarrou a si mesma, à matéria, ao controle, sofre mais. Mas todas, sem exceção, sentem uma dor que não é de carne, mas de verdade. E há um detalhe que muitas almas relatam em visões e experiências. Nesse lugar de purificação, há visitas, presenças que se aproximam como brisa em meio ao incêndio. Não interferem no processo, mas consolam sem palavras. Não é um consolo fácil, é uma lembrança suave do destino final. Como se a alma, mesmo ardendo, pudesse ver ao longe uma luz, e essa visão sustentasse sua resistência. E no mais profundo desse fogo, a alma entende uma coisa: o sofrimento não vem de Deus, vem da verdade. E o amor absoluto é tão intenso que tudo o que nele é imperfeito queima. Talvez por isso alguém tenha escrito: a obra de cada um será provada pelo fogo, e se ela resistir, receberá recompensa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O fogo, então, não é fim, é passagem, é parto. E por mais dolorosa que seja essa hora, a alma sabe: cada chama é uma bênção, porque está impedindo que ela entre na eternidade carregando aquilo que não pertence ao céu. Aqui, a esperança não é teórica, ela arde junto, mas arde como chama azul, firme, silenciosa, persistente. E o que a alma espera agora não é alívio, mas consumação. Que tudo o que ainda é denso, fique, e que só o que é puro, siga. Porque no fundo, mesmo entre lágrimas invisíveis, a alma deseja uma coisa só: ser digna de tocar a presença que já a espera. Tudo se aquietou, o fogo cessou. O silêncio não é mais ausência, é plenitude. A alma não sente mais dor, mas também não sente mais pressa. Ela não caminha, não voa, não se move. Ela é levada, como se estivesse nas mãos do próprio tempo, ou de algo além dele. Agora, a luz não vem de fora. Ela emana do espaço. Não há fonte, nem sol, nem horizonte. Tudo parece aceso por dentro. E a alma começa a perceber que chegou, não a um lugar, mas a um estado. Algo que não se vê com os olhos, nem se ouve com os ouvidos, mas que envolve como um nome sendo chamado com amor. É como se alguém dissesse: você está em casa, mas não há voz, só certeza. Nesse lugar sem tempo, as perguntas desaparecem.
Aquelas que consumiram uma vida inteira sobre sentido, justiça, sofrimento, simplesmente se dissolvem como gelo tocado por sol eterno. A alma não entende, mas aceita. E no momento em que aceita, reconhece. Reconhece algo que sempre esteve ali. Uma presença que esperou, que acompanhou, que assistiu, em silêncio, mas com ternura. Não é encontro, é reconhecimento. E essa presença não acusa, não julga, não exige. Ela apenas é. E ao ser, inunda. Lágrimas não existem aqui, mas se existissem, seriam de saudade curada. Alguns descrevem esse instante como o mais belo de todos. O momento em que a alma se sente olhada por inteiro e amada em tudo o que é, mesmo o que foi sombra, mesmo o que falhou, mesmo o que nunca entendeu. Nesse primeiro dia eterno, a alma não deseja nada, porque tudo foi preenchido. O vazio interior que nenhum amor humano conseguiu saciar, agora transborda. E então surge uma imagem, talvez um campo sem fim, talvez um mar que não termina, talvez um espaço que não tem altura nem largura, mas que se sente como abraço absoluto. A alma entende que está viva como nunca esteve, que a existência terrena era um sussurro e que este lugar é o próprio som da plenitude. A eternidade começou, mas ela não é repetição, não é espera, não é estática. Ela é vibração constante de algo que cresce, mesmo sendo infinito. E ali, no limiar desse mistério, uma frase parece sussurrar como vento de dentro. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração imaginou o que está preparado para aqueles que amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A alma sabe que nunca vai compreender tudo, mas, pela primeira vez, não precisa. Ela apenas permanece. E ao permanecer se torna. Agora tudo é luz, mas uma luz que não queima, não cega, não exige. É uma luz que chama pelo nome. E esse nome que um dia foi sussurrado em oração, em desespero, em silêncio, agora é respondido com glória. O que você sentiu ao atravessar conosco estas primeiras 24 horas da alma? Se algo tocou o seu espírito, fique. Deixe que o silêncio fale com você. E se quiser, compartilhe nos comentários sua experiência, sua visão, ou apenas um pensamento que ficou ecoando. Muitas almas silenciosas passam por aqui. E às vezes, uma palavra sua pode ser o fio de luz que alguém precisava encontrar. Inscreva-se para não perder as próximas revelações. Ative o sininho para ser avisado quando o invisível voltar a falar. Comente abaixo o que você espera encontrar do outro lado. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise lembrar que a eternidade começa com um passo muito pequeno e muito sagrado.